vamos iniciar mais uma nossa aula de ciências e aí vamos iniciar o nosso conteúdo, unidade 4, grupos de substâncias. Essa é uma aula mais leve, saindo ali daquela questão de balanceamento, que dá uma surtada no cérebro. Mas agora a gente vai falar sobre o quê? Tema 1, ácidos e bases. Tema 2, sais e óxidos. E tema 3, indicadores de ácido e base, certo? Quando nós começamos aí a observar, né, os compostos, as reações, a gente tem o que? Os ácidos e bases, né, professora? O que é isso? São substâncias justamente que nós vamos começar a aprender o que elas são, para que elas servem, porque isso influencia bastante no nosso dia a dia, em alimentação, em metabolismo humano, enfim, está intrinsecamente ligado a todo o nosso cotidiano. Então, nós temos o que? Classificação das substâncias. As substâncias elas podem ser classificadas em substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas elas são o que? De origem animal, geralmente possuem moléculas cujo principal elemento químico é o carbono, e as substâncias inorgânicas de origem mineral que possuem como principal elemento o carbono, não possuem como principal elemento o carbono, certo? Nós temos os ácidos. Os ácidos eles são substâncias que se ionizam por meio aquoso e são bons condutores de energia. Pode-se aferir a acidez de uma substância por meio de técnicas de medição do potencial hidrogeniônico, que é justamente o tal do pH de uma solução. A gente escuta muito, o pH de uma solução está ácido, o pH está básico. Então, justamente é o que? O potencial hidrogeniônico, que é onde a gente aí mede se essa substância é ácida, se essa substância é base. Então aqui a gente tem a aplicação dos ácidos. A gente tem o ácido clorídrico, que é utilizado na limpeza e comercializado impuro, como ácido muriático, certo? Temos o ácido sulfúrico, utilizado na indústria, nas tintas, refino de açúcar e de produção de fertilizantes. O ácido acético, que nós utilizamos ali no vinagre, uma porcentagem de 3 a 7% no vinagre. Temos o ácido carbônico, que utiliza em água gaseificada e refrigerante. E temos o ácido nítrico, utilizado na fabricação de explosivos e fertilizantes. Então a gente já vê aí uma série de quantidades de ácidos que nós utilizamos no dia a dia, no vinagre, em bombas, em tinta, enfim, em várias coisas. Então nós utilizamos os ácidos. Aí nós temos as bases. A base é toda substância em solução aquosa que ela sofre dissociação iônica, enquanto que os ácidos elas sofrem o quê? Elas ionizam. Nas bases elas sofrem a dissociação iônica, liberando o quê? Um ânion, que é um hidróxido, e está relacionado o quê? Ao comportamento das bases na presença de água. Então a gente tem aqui, as substâncias elas liberam íons de hidroxila em solução aquosa. Então a gente já tem um exemplo da amônia mais a água, ela virou um íon de amônia, um íon de hidroxila, certo? Quando nós misturamos um ácido com uma base, essa substância irá neutralizar as propriedades uma da outra. Um ácido ele neutraliza uma base, certo? Pois elas reagem quimicamente entre si, e por isso nós chamamos essa reação chamada de quê? De reação de neutralização. Então, justamente essa reação de neutralização é que nós utilizamos uma água quando a gente quer neutralizar uma substância. Se é uma substância ácida, eu vou neutralizá-la com uma substância base. A gente tem aqui um ácido mais um base, aí nós provocamos o que? A salificação. Quando a gente fala em reação de neutralização, o cátion da base ele justamente reage com o ânion do ácido, formando um sal. Por isso a gente chama esse processo de reação de salificação. E a reação de neutralização é justamente quando a gente quer utilizar aí, quer neutralizar uma substância. Por exemplo, o suco de limão ele é de caráter ácido, com pH aproximadamente de 3. Já o leite de magnésio, ele possui um caráter básico, porque ele é constituído do quê? Ele é uma solução constituída a solução aquosa, à base de hidróxido de magnésio. Se nós formos adicionando leite de magnésio ao suco de limão, o pH justamente
vai aumentando gradativamente, até que o ácido do suco de limão seja totalmente neutralizado. Ou seja, todos os átomos de hidrogênio todos os átomos de hidrogênio ionizáveis do ácido reagirão com todos os ânions de hidroxila da base. Ou seja, vou repetir de novo, todos os átomos de hidrogênio ionizáveis do ácido reagirão com quem? Com todos os ânions da hidroxila da base. Então a gente vai ter aí reações. Por exemplo, o leite de magnésio, ele é usado como antiácido estomacal. Por quê? Porque ali naquela região a gente tem o que? Uma grande quantidade, às vezes está naquela queimação, né? Então a gente fica com aquela sensação de azia, uma sensação de queimação no estômago. Então quando o organismo ele produz uma certa quantidade maior suco gástrico, que contém o ácido clorídrico, desse modo, quando a gente introduz justamente o leite de magnésio, o hidróxido de magnésio nesse organismo, a gente consegue o quê? Neutralizar a acidez do estômago. E a gente também pode utilizar o quê? Outros antiácidos, que podem conter também outras bases fracas que regem dessa forma, como o hidróxido de alumínio. Então são substâncias que a gente está ali sempre ingerindo para dar aquela, como a gente fala, neutralizada, aquela equilibrada naquela queimação do estômago. Então sempre que você tiver com azia e queimação, você sabe que você está ali produzindo ácido, né? Seu estômago está reagindo, então você tem que neutralizar aquilo com uma base. Então a gente usa leite de magnésio, certo? Existem já fármacos prontos para ser utilizados. Não vai pegar qualquer coisa e ingerir, certo? Sais e óxidos. Os sais, eles são compostos iônicos constituídos de, ao mesmo tempo, um cátion proveniente de quê? De uma base. Né? O cátion vem de onde? Da base. E um ânion proveniente de quê? De um ácido, originários de uma reação de neutralização. Todos os sais estão no estado sólido, nas condições de temperatura ambiente. Todos os sais estão em estado sólido. Conduzem corrente elétrica em solução. Sais são bons condutores de eletricidade. E tem sabor salgado, né? Como o próprio nome diz. Aqui a gente tem uns exemplos de sal, certo? E aplicações dos sais. Nós temos nitrato de potássio, que é utilizado como conservante na fabricação de alimentos embutidos, né? Aí na salsicha. Hipocloreto de sódio, que é utilizado no branqueamento de produtos têxteis e na indústria de papel. Fluoreto de sódio é utilizado na fabricação de enxaguante bucal, pois inibe a perda de minerais dos dentes. Carbonato de cálcio é utilizado na fabricação de detergentes. E o sulfato de cálcio é utilizado na fabricação de giz escolar, certo? Temos também os óxidos. Os óxidos são compostos binários, iônicos ou molecular, que tem dois elementos, possui oxigênio na sua composição, sendo ele o seu elemento mais eletronegativo. Então a gente tem aqui combinação de zinco com oxigênio, né? Ou a combinação ali dos oxigênio com elementos não metálicos. Então a gente tem aí os óxidos, certo? E também temos indicadores de ácido base. Como a gente vai descobrir se esse elemento ele é um ácido ou se esse elemento é um base? Então a gente tem justamente substâncias que vão indicar que tipo de elemento é aquele. Não sei que elemento é esse, então precisa identificar, principalmente em laboratório. Então a gente tem aqui algumas substâncias que podem ser utilizadas para indicar a acidez, a basicidade ou até mesmo a neutralidade de um meio. Quando eles entram em contato com a amostra a ser analisada, ocorrem alterações em sua coloração. Por exemplo, a gente tem o fenolftaleína, que ela adquire coloração avermelhada ou rosa bem intensa em meios básicos, porém fica incolor em meios ácidos. Se a gente pegar a fenolftaleína e colocar em meio numa intensidade ácida, a gente vai ter uma coloração. Se a gente colocar em meio base, a gente vai ter outra coloração. Então justamente a gente consegue identificar se ele é ácido ou se é base. Papel de tornassol, que é justamente o papel que é mais conhecido, ele fica azul em meio básico e fica vermelho em meio ácido, assim como o indicador universal, que é constituído por uma tira de papel, uma mistura de alguns indicadores comuns secos que apresentam coloração diferente para cada valor de pH.
Lembrando que o meio ácido ele apresenta valor de pH abaixo de 7 e meio básico possui maior que 7. Escala de pH, que é justamente isso que a gente estava falando. A escala que varia entre acima e abaixo de 7. Assim, o pH serve para nos indicar se uma solução é ácida, neutra ou básica. A escala de pH ela varia entre quê? Entre 0 e 14 em temperaturas de 25 graus Celsius. Se o valor do pH for igual a 7, né, como o pH da água, o meio da solução ou do líquido será o que? Neutro. Então, se eu tenho uma reação que ela está ali com o pH, ela está marcando 7 naquela reação, o pH dela, então eu tenho que aquela reação é uma reação neutra. Mas se o pH for menor que 7, ele será ácido. E se ele for maior que 7, ele é considerado uma base, certo? Então, a gente tem aqui, ó, a escala do pH. Nós temos de 0 a 14. Quanto mais próximo do 14, mais eu vou ter o quê? Uma solução base, né? Uma solução básica. Então, eu tenho que sempre observar, não é porque base é de 0 a 7, tem gente que confunde. 0 a 7 é uma solução ácida. Por exemplo, ali tem a bateria ácida, tá ali em 0 para 1, suco de limão, vinagre, olha o teor de acidez dessas substâncias, certo? Olha, o peixe adulto morre. Reprodução de peixe afetada, justamente quando aumenta a acidez da água. Então, a gente tem aí essa provocação desses elementos. Temos o leite. O leite tem um fator de pH ali entre 6 e 7, ou seja, um fator neutro. Por isso que muita gente ingere neutro ou ingere um leitezinho para dar aquela amenizada no estômago também. Água do mar, a gente já vai indo ali a gente tá na faixa de transição, do neutro já para uma base. Leite de magnésio, amônia, lixívia. Ou seja, a gente vê ali, ó, o leite de magnésio, ele está o oposto do suco de limão, ou seja, um é ácido e o outro é base. Então, a gente já tem aí essa escala de pH. Próximo ao 7, você tem uma substância neutra, no 7 neutro, ou próximo àquela região, mais neutro. E muito para cima a gente tem uma base, próximo do 14, e para baixo a gente tem aí o ácido. Então, essa é a nossa aula, nossa unidade 4. Até a próxima. Tchau, tchau.